No coração das cidades mais ricas da Europa moderna, existe um fantasma. Uma família que não só financiou reis, mas decidiu quais reis existiriam. Que não só apoiou artistas, mas moldou a Renascença inteira. E que não só criou um banco, mas reinventou o dinheiro como conhecemos. Esta é a história dos Médici, os arquitetos invisíveis do mundo moderno. Para entender o poder deles, precisamos voltar para Florença do século XIV. Uma cidade vibrante, cheia de dinheiro, mas politicamente um caos. Era o lugar perfeito para alguém inteligente e ambicioso fazer fortuna. E esse alguém foi Giovanni di Bicci de Médici. Ele não era da nobreza, mas tinha uma visão. Em vez de emprestar dinheiro como todo mundo, Giovanni reinventou o sistema bancário. Ele criou uma rede de parcerias, onde diferentes sócios gerenciavam filiais por toda a Europa. Isso não só diminuía o risco, como também dificultava a cobrança de impostos. A maior sacada dele foi a criação de algo muito parecido com a nossa conta corrente moderna. Isso permitia transferências de dinheiro sem mover uma única moeda de ouro, uma revolução para a época. Com essa estrutura, a fortuna dos Médici começou a crescer exponencialmente. Em pouco tempo, o Banco Médici se tornou o mais poderoso da Europa. Tinha filiais em Roma, Veneza, Londres, Bruges. Onde houvesse poder e dinheiro, os Médici estavam lá. Mas a estratégia que mudou o jogo foi financiar o Vaticano. A Igreja era a instituição mais rica e poderosa do mundo, e os Médici se tornaram seus banqueiros oficiais. Eles não só administravam as finanças do Papa, como também emprestavam dinheiro para cardeais que queriam se tornar o próximo Papa. Com isso, o banco que antes só lidava com dinheiro, agora escolhia quem usaria a coroa papal. Era o início de um poder político imenso, mas sempre camuflado, escondido atrás de livros contábeis. Esse poder invisível foi masterizado pelo filho de Giovanni, Cosimo de Médici. Ele foi o primeiro chefe de Estado invisível da história. As famílias rivais de Florença, com medo de seu poder crescente, conseguiram exilá-lo. Mas o tiro saiu pela culatra. A economia da cidade dependia tanto do Banco Médici que sua ausência causou uma crise. Um ano depois, Cosimo voltou em triunfo, aclamado pelo povo. A partir daí, ele aprendeu a lição. Em vez de assumir um cargo oficial, ele governava por trás das cortinas. Ele usava seu dinheiro para garantir que apenas pessoas leais a ele fossem eleitas para os conselhos da cidade. Na prática, nenhuma lei era aprovada, nenhuma guerra era declarada sem a sua bênção. Ele governava Florença sem nunca parecer o governante. Se Cosimo construiu o poder político, seu neto, Lorenzo, construiu o legado cultural. Conhecido como Lorenzo, o Magnífico, ele presidiu o auge da Renascença. Ele não era apenas um patrono das artes, ele era um curador. Foi Lorenzo quem descobriu um jovem Michelangelo, quem apoiou Leonardo da Vinci e encomendou obras de Botticelli. Ele transformou Florença na capital cultural do mundo, um lugar onde a genialidade florescia sob sua proteção. Mas tanto poder e brilho atraíam inveja. Em 1478, durante uma missa na catedral, famílias rivais, os Pazzi, com o apoio secreto do Papa, tentaram assassinar Lorenzo e seu irmão. Seu irmão, Giuliano, foi morto, mas Lorenzo sobreviveu, ferido. A resposta foi brutal. O povo de Florença, leal aos Médici, caçou e executou os conspiradores. Lorenzo saiu mais forte do que nunca, provando que podia vencer ataques políticos e até mesmo a fúria da Igreja. Mas nem todos em Florença admiravam o luxo e o poder dos Médici. Um frei dominicano ultra-religioso chamado Girolamo Savonarola começou a pregar contra a decadência da cidade. Ele odiava a arte, a filosofia e, acima de tudo, a riqueza dos Médici, que ele via como a fonte de toda a corrupção. Seus sermões apocalípticos conquistaram uma multidão de seguidores. O movimento culminou na famosa Fogueira das Vaidades, onde seus seguidores queimaram em praça pública livros, obras de arte, espelhos e roupas de luxo.
A pressão se tornou insuportável, e o filho de Lorenzo, Piero, acabou sendo expulso de Florença. Pela segunda vez, a família Médici perdia o controle da cidade, deixando um vácuo de poder que Savonarola tentou preencher com uma teocracia. Mas os Médici não desistiam facilmente. Enquanto estavam no exílio, eles usaram sua vasta rede de influências para planejar o retorno. E a estratégia final foi a mais audaciosa de todas: tomar o poder não só de Florença, mas da própria igreja. Em 1513, um dos filhos de Lorenzo, Giovanni de Médici, se tornou o Papa Leão X. Pouco depois, seu primo, Júlio, se tornou o Papa Clemente VII. Agora, os Médici não eram mais apenas os banqueiros dos papas, eles eram os papas. Esse período foi marcado por corrupção, pela venda de indulgências que levaram ao protesto de Martinho Lutero e ao início da Reforma Protestante, e por guerras que redesenharam o mapa da Europa. O poder dos Médici agora influenciava diretamente as monarquias da França, Espanha e do Sacro Império Romano. O poder da família não se limitou aos homens. Duas mulheres da família Médici se tornaram rainhas da França, Catarina de Médici e, mais tarde, Maria de Médici. Elas levaram a Florença a arte da manipulação política para a corte francesa. Catarina, em particular, foi uma das figuras mais poderosas do século XVI. Como rainha-mãe, ela governou a França através de seus 3 filhos, navegando por guerras religiosas sangrentas, formando alianças, quebrando tratados e usando intrigas para manter sua família no poder. Elas provaram que o sangue e a astúcia dos Médici eram tão potentes em um trono quanto em um escritório de contabilidade. No entanto, toda dinastia tem um fim. O mesmo luxo e beleza que definiram o auge dos Médici também levaram à sua decadência. As gerações posteriores não tinham a mesma genialidade para os negócios. O banco, que foi a base de todo o poder, começou a ser mal administrado e perdeu sua proeminência. A família se afundou em gastos extravagantes e disputas internas. A linhagem principal começou a se extinguir por falta de herdeiros. Em 1737, com a morte do último grão-duque Médici, a dinastia que moldou a Europa por 300 anos chegou oficialmente ao fim. Mas a família Médici realmente desapareceu? Não. Ela apenas se dissolveu na cultura que criou. O legado deles está por toda parte. O sistema bancário moderno, com suas contas e transferências internacionais, é uma evolução direta do modelo deles. A Renascença, com toda sua glória artística e intelectual, não teria sido a mesma sem o seu patrocínio. A própria ideia de um Estado-nação moderno, governado por interesses econômicos e diplomacia secreta, é um reflexo do poder invisível que eles exerceram. A influência cultural e arquitetônica deles permanece nas galerias e ruas de Florença. Da arte à política, do dinheiro ao poder, os Médici não apenas viveram a história. Eles escreveram o roteiro do mundo moderno. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na história dessa família incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!